Olá, meu nome é Ana Condé e hoje eu quero convidar vocês para fazer um passeio na natureza. Vamos passear na natureza com as crianças? Infelizmente, a natureza tem desaparecido do dia a dia de muitas pessoas e já foi comprovado que a natureza diminui a ansiedade e o estresse das pessoas. Só da pessoa ter um contato com um lugar que tem mais árvores, mais flores, mais plantas. E já foi comprovado também que as pessoas, quando estão num ambiente que tem esse tipo, de natureza, em forma de plantas, flores e até de pequenas árvores, elas produzem mais, até inclusive no trabalho delas, em coisas mentais até, não só produção braçal. Então, é importante para nós, como ser humano, ter esse contato com a natureza. E a natureza pode nos ensinar muitas coisas, principalmente para as crianças. Uma criança que cresce com um contato com a natureza, ela cresce com esse olhar também para o belo, A natureza, ela é bela, ela traz essa beleza para a criança. E esse olhar de contemplação. Então, o que a gente pode fazer para trazer para as nossas crianças mais natureza, até para pessoas que vivem em cidades grandes e até em apartamentos? Eu vou trazer para vocês ideias, atividades, até poemas e canções que você pode trazer e passeios que você pode fazer e programar de fazer com a sua criança. É importante para a criança ela ter contato com texturas diferentes, Por meio de um passeio que seja num parque, em que a criança possa às vezes ficar descalço, ela tem contato com a grama, ela tem contato às vezes com a terra, com a textura, com pedras, com casca de árvores, com flores, com folhas. Então, assim, são muitas texturas e cheiros também. A criança está experimentando qual que é o cheiro quando chove e a terra molha, Para poder a criança às vezes brincar num barro, tem essa textura do barro, tem a textura da argila, que é diferente da textura de uma folha, por exemplo. Então, assim, a criança, ela precisa sentir o que é estar nesse mundo e conhecer o que é estar nesse mundo. Passar a mão num coelho, por exemplo, ou num cachorro, ou num gato, sempre com supervisão dos pais, claro, para poder fazer carinho no animal e ter um respeito por ele. A natureza também ensina isso, a gente ter um respeito pelo limite do outro, Assim, um gatinho ou um cachorro, a gente tem um carinho quando passar a mão neles e observar também do que a gente sempre fala aqui no método Jardim do Tempo, da gente trazer a instrução para a criança de forma positiva, em vez de falar, não bate no cachorro, fala, a gente faz carinho no cachorro e demonstra para a criança como que faz isso. Então, a natureza ela traz isso, esse contato com coisas naturais que existem no nosso mundo e a criança ter esse olhar para elas, a criança vê uma formiguinha carregando uma folhinha para o formigueiro. Não precisa ser uma coisa muito complexa. Ah, Ana, eu moro numa cidade grande, eu não tenho um sítio, eu não tenho um parque assim maior para ir. Então você pode passear que seja no seu quarteirão, observar as formigas, observar os pássaros no céu, observar as folhas das árvores, como que elas caem, como que o vento passa pelas árvores. A criança, por natureza, ela já é um ser contemplativo. Você pode perceber que um bebê, ou às vezes uma criança muito pequena, ela pode parar e ficar observando um animal, ou um inseto, ou se você mora num lugar de praia, a onda do mar e as folhas das árvores, ela tem essa contemplação dentro dela. E é legal a gente trazer isso. Um bebê, por exemplo, uma atividade que é legal que você pode fazer é colocar, às vezes, num carrinho, ou se você estiver num parque, um lugar que seja propício para isso, colocar um lençol e deitar a criança, deixar ela olhar para o céu, Ver, às vezes, até debaixo de uma árvore, aí ver como que a luz se comporta quando passa por entre as folhas, trazer essa natureza para a criança, que acalma e serena não só a criança, mas como o adulto também. A gente aprende a se serenar perto de algum riacho, aquele som, o som do vento nas folhas. A natureza, ela acalma e centra o ser humano, ela tem essa capacidade. Então é importante a gente trazer isso para as crianças hoje. Elas estão muito em telas, e é muito diferente você vivenciar a natureza no mundo real, Você tem a natureza dentro de uma cidade grande, você tem uma formiguinha, você tem um passarinho voando, você tem que seja uma plantinha do canteiro do seu prédio. O que a gente pode vivenciar nesse momento? A gente pode trazer também para a natureza, para a vida da criança, através de deixar ela experimentar certas coisas. Por exemplo, está chovendo, deixa a criança tomar um banho de chuva.
Já viu a alegria no olhinho de uma criança quando ela tá chovendo e ela tá experimentando aquilo, né? Às vezes tá caindo uma goteira do telhado e a mãozinha dela tentando pegar a gota. Ela tá entendendo o que é estar nesse mundo. E um banho de chuva já é uma experiência riquíssima para uma criança pequena. Então, assim, o que a gente pode fazer que sejam coisas naturais? E é importante também a criança saber a origem das coisas. Em que sentido que eu tô falando? O ovo da galinha. A gente fala ovo da galinha, mas a criança nunca viu uma galinha de verdade. O leite da vaca, ele vem do supermercado, você vai lá e compra, pega uma caixinha, isso? Não, ela já viu uma vaca? Ela já viu alguém tirar o leite da vaca? Então, assim, trazer essas coisas, uma ovelha, um passarinho, a criança ter esse contato. Se você não tem algum amigo que possa te proporcionar isso, né, de visitar uma fazenda, saber de onde que a cenoura vem, que os coelhinhos gostam tanto de comer e a criança também, né, de poder ter essa vivência. Existem sítios, né, existem fazendas que abrem para visitação e a criança pode experimentar isso lá. Agora, se isso realmente não for possível para você, arruma um canteirinho, arruma um vasinho dentro da sua casa, planta alguma coisa, planta que não dá para plantar cenoura na minha casa, no meu apartamento é muito pequenininho. Planta um manjericão, planta um alecrim, planta alguma coisa, nem que seja uma plantinha, um cacto, né, que sobrevive com mais facilidade, que seja um cacto. A criança ter essa experiência de ver uma planta e estar todo dia cuidando e zelando por aquela planta já é riquíssima para ela e é esse contato que ela tem com a natureza, que é uma vivência assim bem, né, simples ali, ter uma plantinha. Você pode também plantar um grãozinho de feijão e ver como é que ele vai brotar. As escolas gostam de fazer isso, né? Ou pode plantar o que você tiver, sabe? Então, o que eu quero trazer é que você pode trazer a natureza para a criança de diversas formas. Vocês podem caminhar, que seja na calçada, que seja num parque, numa pracinha, ou se você tiver o momento de ir realmente num lugar que tenha natureza, a criança recolher pequenos tesouros que ela pode trazer para casa, que seja uma pedrinha que ela gostou num passeio para a cachoeira, que seja uma pena de um passarinho que ela encontrou, ou de uma galinha, que seja uma folha que ela achou bonita. Vocês podem recolher, às vezes até no quarteirão, alguns tipos de folhas diferentes e fazer uma atividade. Vocês pegam um papel, colocam essas folhas debaixo do papel e pegam um giz de cera e passam em cima da folha, né, que está a folha de papel e a folha da árvore, né, embaixo. Vai desenhar essa folha quando você passa o giz de cera. Isso é muito legal, como se fosse uma mágica para a criança, né? Então aparece a folha ali. E através dessa experiência, ela também vai observando como que uma folha é diferente de outra folha. Você não precisa teorizar, você não precisa ficar explicando, não precisa ficar classificando as folhas com uma criança muito pequena. Deixa ela experimentar para depois, quando ela estiver mais velha, você trazer essa teoria. A natureza ensina paciência para a criança, porque, por exemplo, tudo que a gente planta, a gente tem que esperar o tempo de colher. A gente tem que esperar, às vezes, um tempo de uma árvore frutificar. Então, ensina isso da paciência, a pessoa nutrir essa paciência, e principalmente a criança, né? Ela vai cuidando e zelando, tem isso também, de zelar por algo, né? Ela vai zelando e aquilo depois vai frutificar. É igual as coisas que a gente faz na vida, né? A gente pode fazer esse paralelo, né? Que tudo que a gente planta, a gente vai colher. Se a gente planta com amor, a gente colhe com amor. E a natureza também, ela ensina equilíbrio para a criança, porque hoje os terrenos de um parquinho, por exemplo, muitas vezes são regulares, né? São terrenos acimentados que têm uma regularidade. A criança andar num ambiente que tem muitas árvores ou que tem gramado, é um terreno que é um pouco irregular, às vezes tem raiz de árvore. Então vai ensinando a criança a andar e saber se equilibrar naquele terreno. E você pode perceber que crianças que têm esse hábito de brincar em ambientes assim, elas têm uma coordenação motora e agilidade mais desenvolvida. E outra coisa que a natureza também pode ensinar é a pessoa se regular, né? A criança saber se regular e se acalmar. Quando ela tem esses momentos de contemplação, a olhar para o céu, olhar para as nuvens, olhar para as estrelas quando é possível, né? Na cidade grande não é tão possível. Observar as fases da lua. Então, assim, tem muita coisa que vocês podem fazer para trazer essa natureza para dentro de casa, mesmo que você more dentro de um apartamento. Uma outra ideia é fazer uma mesa da natureza, por exemplo. Não precisa ser uma mesa, né? Pode ser um cantinho que vocês podem expor esses tesouros que vocês recolheram na natureza. Vocês podem fazer uma mesa de estações do ano que
vocês possam trazer elementos que reflitam essa estação na qual vocês estão. Por exemplo, o outono, você pode trazer algumas folhas. Na primavera, você pode recolher flores, né? Então, você pode trazer, por exemplo, no inverno, alguns galhos mais secos e refletir isso, né? Do que tá, desse movimento anual, trazer isso para a criança. Às vezes a gente acha que a natureza é só as plantas, os animais, mas a natureza também, se está incluída nas estrelas, no sol, na lua, trazer essa observação, dessa contemplação da criança. E você pode até, inclusive, trazer atividades para a criança que são relacionadas a isso. Por exemplo, nessa mesa que eu falei, né, da natureza, nesse cantinho da natureza que você pode fazer na sua casa, você pode trazer as fases da lua. Vocês podem desenhar, você pode fazer com a criança ou você mesmo pode fazer. E vocês podem desenhar várias fases, né, que a lua passa. E aí vocês podem colocar qual que é a fase que a lua tá. E aí toda vez que for trocar, vocês trocam um desenho que fica em cima da mesa, por exemplo. Vocês podem fazer num papelão, desenhar numa folha de papel e colar num papelão e colocar lá, hoje nós estamos na lua cheia. Aí depois agora a gente vai para a lua minguante, trazendo essa consciência, né, dessa lua que movimenta o líquido das plantas, movimenta as marés. E eu acredito que movimenta dentro da gente também essa energia. E você pode também olhar as estrelas com a criança, contar alguma história, observando as estrelas. Aqui, né, no nosso hemisfério tem o Cruzeiro do Sul, aí você pode mostrar o cinturão de Órion, você pode mostrar muitas coisas no céu para a criança. Durante o dia, as nuvens, tem nuvens de diferentes formatos. Então, assim, essa vivência de olhar o céu é uma vivência que ela é muito rica. E você pode trazer esses elementos também para o seu dia a dia. E essa vivência é uma vivência que é acessível a todos, seja que você mora numa casa, você mora num sítio, você mora na cidade, que às vezes não dá para ver a estrela na cidade, né, muitas estrelas, mas você consegue observar a lua. E você pode também colocar nessa mesa, né, da natureza, você pode também fazer de como que está o tempo hoje. Hoje está ensolarado? Hoje está nublado? Hoje está chuvoso? Hoje está um sol com algumas nuvens no céu? Trazer esse olhar de observação para a criança, igual eu falei, você faz para as fases da lua. Você também pode fazer desenhos para como está o tempo no dia. E aí a criança pode pegar e colocar como que está o tempo. Aí ela acorda, observa, hoje está chovendo. Aí vai lá e coloca o dia que está chuvoso, coloca o desenho junto com a lua e tem os elementos da estação. Olha que riqueza de atividade que você está trazendo, uma coisa muito simples. E você está trazendo esse olhar de observação. A criança está entendendo qual estação nós estamos, né? Nós estamos trazendo os elementos do outono. Ai, olha, nós estamos na lua nova hoje. Ai, hoje está um dia ensolarado. Então, assim, olha só o tanto de riquezas e tanto de atividades com coisas simples. Você não precisa mais do que uma folha de um papel, um papelão e fazer um passeio que seja no seu quarteirão para recolher algumas folhas, né? No caso do outono, por exemplo. Então, assim, tem muitas coisas que você pode fazer, de trazer essa vivência da natureza para a criança de forma simples. O método Jardim do Tempo, ele também tem como objetivo trazer essa consciência do simples para a mãe. O que quer dizer isso, né? O que é o simples? O simples é diferente de ser simplório. O simplório, às vezes, ele não tem muito valor, né? O simples, na simplicidade, existe muito valor. Essa vivência em família, esse estar presente, né? Esse ter tempo com a criança, que seja olhar uma nuvem no céu, observar uma formiguinha atravessando a calçada. Isso é um tempo que você está tendo e que às vezes é simples, mas que consegue penetrar lá no coração da criança e criar boas memórias, criar essa calma, esse sentimento de contemplação na criança. Muitas vezes as mães se sentem culpadas, né, de não estar tendo tanto tempo quanto queria com o filho. E às vezes compram presentes, né, para suprir isso, que é normal, todo mundo se sente culpado por alguma coisa, e isso é muito normal. E querer suprir com presentes, às vezes você pode fazer uma atividade dessas atividades que a gente tem trazido, que pode demandar cerca de 5 minutos, 10 minutos do seu dia. Você está no carro, às vezes você não tem tempo de sentar e fazer uma atividade, mas você está no carro, você está observando
alguma coisa da natureza com a criança. Ou você, né, vão descer no supermercado, tem uma árvore, vamos recolher, olha que bonita essa árvore, tem uma frutinha, vamos recolher, pra gente trazer para nossa mesa do verão, por exemplo. Então, assim, são coisas simples que você pode fazer e colocar no seu dia a dia, não precisa ser 1 hora seguida. Você pode fazer 5 minutos durante o tempo que você tem, depois do almoço mais 5 minutos. É o tempo que você tem com a criança, né? E o que eu quero mostrar é isso, que no seu dia a dia você pode incluir essas atividades. Você não precisa mudar muito a sua rotina para poder incluir essas atividades. Você está fazendo um almoço, por exemplo. Deixa a criança lavar a couve. É a natureza ali, aquela couve foi plantada, foi colhida, ela cresceu, né? Então, assim, ela lavar, ela ter contato com essa textura, o que é uma couve, e ela vai preparar, ela vai se sentir responsável pela preparação daquele alimento, mesmo que seja só lavando aquele alimento. Então, assim, é você trazer pequenas coisas que podem ser incluídas no seu dia a dia. Falando de brinquedos, você pode trazer brinquedos da natureza para a criança também. Por exemplo, você pode ir num lugar e recolher gravetos. Esses gravetos podem funcionar para diversas coisas numa brincadeira de uma criança. A criança, às vezes, com um graveto, ela consegue brincar e concentrar muito mais tempo com aquele brinquedo, né? Que é um elemento da natureza, mas para a criança vira um brinquedo. Eles fizeram um experimento numa escola em que eles colocaram as crianças para brincar na natureza, né, com elementos da natureza. E eles perceberam que as crianças conseguiam focar e ficar muito tempo mais concentradas do que quando elas estavam brincando com brinquedos, às vezes brinquedos já prontos. Porque a natureza, ela proporciona isso para a criança, ela proporciona essa imaginação e essa criatividade. Então, uma pinha pode ser uma floresta de árvores, ou pode ser a comidinha de algum bicho, pode se tornar um animalzinho da fazenda, uma vaca, um carneirinho, ou que seja um cavalo, pode se transformar nas casinhas das fadas, na cidade das fadas. E a imaginação da criança transforma aquilo ali em diversas coisas. Então você ter brinquedos assim também que proporciona esse brincar, que a gente chama de um brincar aberto, não é um brincar fixo numa coisa só. Aquele brinquedo não é só isso, pode ser diversas coisas. Não quer dizer que a criança não possa ter outros tipos de brinquedo. A gente tem que deixar isso bem claro, né? Mas é importante você trazer isso também para a criança, que é ela tendo contato com materiais naturais, com a natureza. Então, que sejam galhos de árvores, folhas, pedrinhas, conchinhas, frutinhas que vocês recolheram, dependendo da idade da criança também, porque a criança tem uma certa idade que ela põe tudo na boca, né? Então a gente observar isso também, de ter esse zelo, esse cuidado. A criança poder brincar na lama, ela poder fazer bolo de lama, brincar na areia, né? Mexer com água, fazer uma lagoa de areia, encher de água e fazer caminhos de rios e construir castelos. Olha assim, a areia, por exemplo, né? A argila, a lama, proporciona isso para a criança, ela desenvolver. Uma hora é uma comida, outra hora ela está construindo uma cidade. Então, assim, trazer esses elementos naturais, quando possível, para a vivência da criança, porque isso só enriquece. Trazer um giz de cera de um produto natural, que seja cera de abelha, uma massinha de um produto natural também. Então, trazer essa vivência para a criança com coisas que têm essa energia, né? Que elas estavam vivas nesse mundo, elas têm essa energia de algo que é natural, não, por exemplo, um brinquedo de plástico feito de um petróleo e que depois vai demorar não sei quantos anos para decompor, né? Então trazer de vez em quando, não precisa ser só isso, não precisa ser, a criança tem que ter mais disso do que dos outros, não é isso que eu estou dizendo. É tentar trazer isso, porque isso tem uma energia e isso comunica para a criança de uma forma que às vezes um brinquedo fixo não comunica. Você pode também ter contato com algumas atividades que a gente traz através da nossa playlist no YouTube e dos destaques do Instagram. É importante a gente sempre estar revendo para poder, às vezes até ter novas ideias, você desenvolver suas próprias ideias a partir daquelas ideias e reforçar também algumas atividades. O que eu posso fazer? Eu quero uma ideia. Eu vou lá e pego uma ideia de uma atividade. Tem algumas que falam de coisas da natureza, tem algumas que são mais centradas para a área das artes, que podem envolver natureza também. Então você está sempre visitando para poder incluir pequenas atividades no seu dia a dia. Eu vou para o sítio esse fim de semana, o que eu posso fazer? Qual atividade que eu posso fazer? Então você ter esse banco de dados, né, que seja no YouTube ou no Instagram, para você poder estar sempre visitando e trazendo ideias, né, para o seu dia a dia com a criança, seja de histórias, de poemas, poesias, de canções, que todas as playlists são separadas por esses temas. E falando de natureza,
Você pode trazer para a criança a natureza por meio de histórias, por meio de canções, por meio de poemas. Vocês podem contar algo que tem a ver com a estação do ano. Aí se vocês vão viajar e conhecer uma cachoeira, por exemplo, ou um rio, ou um riacho, você pode trazer alguma história que traga isso para a criança. E um poema que eu vou compartilhar com vocês é um poema de uma flor que é conhecida como brinco de princesa. E é uma florzinha que ela é bem singela, ela parece um brinquinho e tem horas que ela parece até uma bailarina. Então traz isso para esse poema, e esse poema, na verdade, chama Canção do Brinco de Princesa. Então eu transformei alguns trechos dele em canções, como se fosse uma melodia, né, numa parte do poema, para poder trazer esse elemento da canção. Então eu vou compartilhar ele com vocês. Ó bico de princesa, florzinha delicada, que fica uma beleza na orelhinha das fadas. Tão elegante e fina, de que princesa é? Ou será bailarina na pontinha dos pés? Sobe, violeta e rubra, no muro da sacada, às vezes numa estufa toda branca e rosada. Com a roupa mais bela, em noite enluarada, está prontinha ela para o baile das fadas. Uma música que eu quero compartilhar com vocês é a música do Riozinho. E ela fala sobre isso, né, do rio que movimenta, ele corre, né, por entre os lugares, e ele move a pá do moinho que transforma em farinha. Então mostra essa riqueza que é a água para a vida do ser humano, né? E com o moinho, né, que faz farinha, aí tem o campo de trigo que a chuva rega e enche o ribeirão. Então traz essa vivência da natureza para a criança, essa música. E vocês podem trazer ela quando vocês forem, por exemplo, num rio. Vocês podem cantar enquanto a criança está brincando no rio. Você cantar assim, não precisa falar, criança, presta atenção que eu vou cantar agora. Canta você, como se fosse uma coisa para você mesmo, introspectiva, cantando. Você pode pegar a água, ficar passando a mão na água, assim, do rio correndo. Então, trazer essa canção para a criança também. Ou, se você estiver em casa, você pode fazer isso quando a criança estiver tomando banho, por exemplo, na água da banheira, ou que seja na água do chuveiro. Então, trazer essa vivência da água, né, que é natureza também, para a criança. Corre, corre, riozinho, corre sem parar. Move o moinho pra fazer farinha. Os homens colhem trigo, do trigo fazem pão. A chuva molha os campos e enche o ribeirão. Outro poema que eu quero compartilhar com vocês é o poema O Vento do Jardim, que fala sobre isso, sobre o vento que movimenta as flores do jardim, da criança ter esse olhar de observação até para o vento também. O vento faz parte da natureza. E como que ele movimenta as coisas. E ele movimenta, aí vai falando o nome das flores, como que as flores se comportam, dá bom dia. Então, assim, trazer esse poema, às vezes, no momento que vocês estão juntos, estão no carro, que seja, por exemplo, aí você fala o poema, declama, e fala, vê se você consegue ver o vento, por exemplo. Para quem que ele está dando bom dia? Então, assim, você pode trazer esse poema e em casa também, não precisa ser só atrelado a alguma atividade fora de casa, mas trazer isso da natureza, né? O vento também é natureza. O vento no jardim. O vento deu a volta no meu jardim. Desceu nas flores belas e deu bom dia sim.
As flores responderam de coração. As pétalas balançaram bem de leve em saudação. O vento vem de novo à luz do sol. Subiu na madressilva, buliu na margarida e no girassol. O brinco de princesa até dançou. Deu logo alguns passinhos na ponta dos pezinhos e saltou, saltou. Gostei da voz do vento no meu jardim. E quando ele me viu, eu acho que sorriu, voando assim. Trabalhar com elementos da natureza é sempre uma escolha com grande potencial de criação para a criança. Faz a criança querer saber sobre a terra, a criança observar que seja um grilo, como que o grilo faz, como que o grilo canta, e o grilo, que horas que ele começa geralmente a cantar, o barulho das cigarras, né, o canto das cigarras, observar um louva-a-Deus. É muito interessante a criança poder observar e ter essa vivência, né, da natureza. E você pode fazer uma atividade com a criança que seria como se fosse o explorador, né? Vocês são exploradores e vamos supor que vocês vão num parque, ou que vocês vão numa pracinha, ou que vocês vão passear numa cachoeira no meio do mato. Então, assim, o que você pode também fazer para despertar esse olhar da criança? Por meio dessa brincadeira do explorador, você pode trazer o toque, né? Da criança procurar alguma coisa e ver texturas diferentes. Você pode trazer essa atenção do olhar da criança procurar pelas coisas e de escutar. O que a gente vai escutar nesse lugar? Então, se você vai num lugar que tem certos tipos de animais, você pode colocar eles. Eu vou dar um exemplo aqui de algumas coisas, mas você pode adaptar essa brincadeira para o ambiente que você sabe que você vai. Se você vai num lugar que você sabe que tem ganso, aí você pode colocar um ganso. Ou você sabe que tem um galo, então você pode colocar o galo. Então, assim, você pode adaptar para a melhor forma que for para você, né, do ambiente que você está. Então, você pode primeiro colocar do toque, por exemplo, 6 coisas para a criança procurar e encostar. Então, você pode colocar 3 tipos diferentes de casca de árvore, uma folha dois tipos de folhas diferentes, uma pedra que seja bem lisa, uma pedra que seja mais rugosa. E até o calor do sol, a criança sentir o calor do sol na mão, é uma coisa que ela pode, assim, não é uma coisa concreta, né? Mas ela tá sentindo esse calor do sol na mão dela. Outro exemplo, 6 coisas que a criança pode procurar. 3 tipos diferentes de pedras, 2 tipos diferentes de flores ou de folhas, né? De árvores, ou que seja de um arbusto, uma teia de aranha, uma formiguinha, alguma coisa que seja da cor amarela, outra que seja da cor vermelha, uma nuvem no céu. Eu tô falando diversas coisas, mas você pode escolher 6 dessas, por exemplo. E aí vocês fazem uma lista, por exemplo, com desenhos, e a criança vai marcando o que ela já achou como explorador, né? E aí outro exemplo, de 6 coisas que a criança precisa escutar. Um passarinho cantando, um sapo coachando, uma vaca mugindo, um pato, né? Cantando, a cigarra, um grilo, um cavalo, uma ovelha. Então, assim, tem diversas coisas que a criança pode procurar, afinar o ouvido dela e tentar escutar. E você pode auxiliar, você fala, olha só, tá escutando, passarinho. Então, assim, você pode trazer pequenas atividades e coisas simples para um passeio, por exemplo, numa fazenda, ou numa pracinha, ou num parque, e que pode auxiliar a criança. Esse contato, como as pessoas falam, né, com a mãe natureza, que nos acalma, nos acolhe, né, e nos centra, pode ser muito rico, então, não só para a criança, mas para os pais também, de ter esse contato. E eu vou falar 5 pontos, né, que você pode colocar no seu, durante seja a semana ou como meta do mês, para você fazer com a sua criança 5 pontos que conectam a criança com a natureza. 1. Plantar alguma coisa, seja um feijãozinho, ou que seja cuidar de uma planta que vocês já têm, seja o manjericão, o alecrim, igual eu disse, né, que são plantas que as pessoas têm o costume de ter para poder usar na cozinha, né? Ou você plantar um tomatinho, então plantar alguma coisa com a criança, ou que seja cuidar de alguma planta com a criança. 2. Ler sobre alguma coisa da natureza, que seja sobre um inseto ou história, né? Pode trazer fábulas, que tem muitos animais para criança também, né? O ratinho, o leão, a tartaruga e a lebre. Então tem muitas fábulas que você pode trazer para a criança e até contos também, ou algum livro que tenha figuras de alguns animais, para a criança ter esse contato, nem que seja, né, por meio dos livros de histórias. 3.
você pode oferecer elementos naturais também, para a criança poder conviver com esses elementos, que é o que a gente estava falando. Recolhe uma pedra, recolhe um galho, vocês podem utilizar isso para fazer alguma coisa, alguma colagem no papel com a criança, ou você pode pegar 2 galhos mais gordinhos e pegar 2 mais fininhos e fazer uma cerquinha, e fazer vários, cola com cola quente, e faz várias cerquinhas pro pasto das vacas, se você tem algum bichinho, né? Então, assim, trazer esses elementos pro dia a dia da criança. 4. Procurar músicas que falem sobre natureza, músicas que condizem, né, com a idade da criança, que não tragam muitas informações e coisas sobre aquecimento global, sobre aquilo lá, que às vezes a criança não tem essa capacidade de entender, né? A gente tem esse filtro. Mas procurar músicas, às vezes coisas simples que falam sobre a natureza, ou você mesmo criar. Igual eu estava falando, com 2 notas ou até uma nota, você pode criar uma música que fale sobre o sapinho, se a criança gosta de sapos, ou fale sobre o grilo, se a criança gosta do grilo. Pode trazer a história também do grilo, né? E a borboleta que a gente tem nas nossas playlists, tem essa música do grilo que canta quando anoitece. Então, trazer músicas que podem trazer essa vivência da natureza para a criança, que falem do sol, que falem da lua, que falem das estrelas, do vento, das águas. Lembrar que tudo isso também é natureza. E o 5º ponto, você pode trazer brincadeiras que envolvam natureza. Vocês podem estar numa floresta, dentro da própria casa. Podem estar numa floresta e fazer uma cabana com um cobertor, com um lençol em cima de 2 almofadas. E vocês podem ser ou índios, ou vocês podem ser lobos. Trazer essa vivência da natureza que a criança, ela gosta de imaginar, né? E aí vocês vão fazer a comida e vão acampar, aí vocês pegam um potinho que seja de biscoito na cozinha e leva para comer lá embaixo. Para a criança essa vivência é muito mágica. Então trazer brincadeiras que falem sobre a natureza, que tem esses elementos da natureza. Que você possa, então, trazer essas atividades, esses pequenos elementos da natureza para o seu dia a dia com a criança, que não necessita de muito investimento financeiro para você poder trazer natureza para a vida da criança. O que você pode fazer, o que você pode agregar, você olhar no seu dia a dia, quais são as atividades que você vai ter naquele dia, o que você pode colocar de natureza, que seja, a gente foi na padaria e do lado da padaria tem um bosque, por exemplo, ou que tem um conjunto de árvores, assim, que seja 3 árvores, a gente passar a mão na casca das árvores e ver se é diferente, a gente sentir, ou ver uma formiga. Hoje a gente vai ter que encontrar 2 tipos de formiga, por exemplo, quando a gente for ali no supermercado. Que seja isso ou que não seja isso, né? Eu tô dando algumas ideias, mas você que sabe melhor do seu dia a dia com a criança. Então, o que você pode incluir, o que você pode fazer, que seja descascar uma batata com a criança, que seja você deixar a criança brincar com areia no momento do dia, né? Que você tem algum lugar que permita isso também. Então, assim, o que você pode fazer e incluir nesse dia a dia com a criança? Porque a natureza, ela traz isso tudo que a gente tem falado para a criança. Centra, acalma, concentra a criança e o adulto também. Diminui a ansiedade, diminui a depressão. Criança que tem facilidade, né, de poder brincar num lugar de natureza, ela tem a coordenação motora mais envolvida, ela tem menos tendência a ser uma criança obesa. Então, assim, a natureza, ela traz muitas virtudes e também traz muitos benefícios para o ser humano. Então, a gente ter esse contato com a natureza, que é uma coisa muito rica de se ter. Continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook. A gente posta conteúdo todo dia. E marque a gente nas coisas que você tem feito com seus filhos. Você tem feito um passeio na natureza e está com eles? Marca a gente, que a gente quer saber o que você tem feito de atividade, de canções, de histórias. E para você encontrar a gente, você só colocar @Método Jardim do Tempo, tudo junto, que você consegue encontrar a gente nas redes sociais. Até a próxima!